Conhece o professor Edivan? Eis o nosso filósofo. Vamos aí. Estreando hoje no Pré-ENEM a nossa tutora Paula, que esteve em viagem pela Patagônia e agora volta às atividades. Pela Patagônia? Bem-vinda, Paula, bem-vinda, bem-vinda. Isso aí. Tudo bem, amigo? Tudo bem, você? Vamos nós, a dobradinha. Olá, você que está conosco. Grande abraço. Super tarde quente no Brasil todo. Calor, calor em pleno inverno, lua azul para quem? Lua azul para quem viu, já no período já era, lua azul já está dizendo adeus, não teve lua azul coisa nenhuma, mas aquela bolota estava muito bonita na semana passada e nessa semana também. Abraço especial, Linguagens na Pauta com você, nesta boa e agradável tarde em que estamos aqui ao vivo com você, mas você também nos recebe na boa madrugada e nos recebe à noite também. Queridos amigos da TV Educativa da RTVE, todos os dias, segunda a sexta, 4 da tarde. Não perca, 4 da tarde, o Pré-ENEM e FPR Eureka. Reprise? Madrugada, não é, Edivan? 2 da manhã, insones de plantão, 2 horas você revisa conosco. E é claro, na TV da Assembleia, agora não é mais TV Sinal, agora é TV Assembleia, quintas, sextas, sábados e domingos, a partir das 19 horas. Lá estamos nós. O Elton e eu tricotávamos resolvendo uma questão de aula sábado à noite e aquela criatura estava no ar sábado à noite. Que maravilha, hein? Enquanto nós tricotávamos resolvendo outra aula da semana, você está no ar, pois é, resolvendo uma questão aqui, e depois surgiu aquela aula em que um globo misteriosamente apareceu. Culpa desta equipe aqui que faz um globo aparecer misteriosamente. E criou-se também, olha, vou vir para o lado de cá só para vocês verem. Hoje ela está sozinha, a jarra. Hoje a jarra está sozinha, mas numa outra aula, substituindo este espaço, estava aqui a Oswaldina, que voltará à cena nos próximos capítulos também. Então, é novidade. O Pré-ENEM fazendo as suas... Olha aqui, ó, a jarrinha feliz. Tá bom? Mas vamos trabalhar agora? Chega de brincar, bem-vindo a você. Saíram notas do Exame Nacional do Ensino Médio na última semana. Notas que estavam disponíveis e essa semana se oficializaram com os dados do INEP. Há muita coisa a ser vista ali, sobretudo em relação a uma análise ponderada. Ponderada por quê? Porque escolas, infelizmente, algumas escolas particulares acabam deturpando a sistemática para usar o marketing. Sinceramente, se eu fosse pai, eu jamais matricularia meu filho numa escola particular que faz a maquiagem, faz o fake dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso não é só feio, isso é antiético, isso é imoral e isso é nocivo à educação. Escolas que deturpam e se arvoram por serem campeãs, bicampeãs, tricampeãs, tetracampeãs. Ninguém quer ser campeão de nada. A educação é que é campeã e só poderá ser se houver uma comunhão de esforços. Lamentável, Edivan. É horrível. É vergonhoso, eu me sinto vergonhoso. Eu também envergonhado. sinto e olho para essas escolas, nós sabemos quais são essas escolas, e olho para essas direções e pergunto qual é o sentido de enganar as pessoas. Qual é o sentido? Num país que quer combater a corrupção, num país que precisa combater a corrupção, vemos agentes corruptos no meio educacional. Que lástima, que lástima. Deixa para lá, vamos falar de aula que nós ganhamos mais. Por favor, Super Edivan, adiante, vamos para onde? Olha só, nossa temática de hoje, temas. Edivan gostou, para onde nós vamos? Paula, você que está retornando, conte para nós onde você esteve nos últimos dias. Eu estive em Campinas, professor, fazendo um curso na Unicamp sobre, adivinhem, espalhamento de nêutrons. Pois que beleza, que assunto profundo. Imagina, que assunto. Isso, viu? Eram 3 escolas. E eles se espalharam, outras... vocês os encontraram ou não? Não. Fizeram um ajuntamento. Agora o próximo curso é ajuntamento do nêutrons. Cadê? Vem cá. Agora é o ajuntamento. É que como os outros 2 temas eu já conhecia, pelo menos sabia o que queria dizer, né? Espalhamento de nêutrons eu não fazia ideia do que era. Agora fiz 60 horas de curso sobre isso. De espalhamento. De espalhamento. Agora tem mais de 60 de ajuntamento. Redescobrimento. Vamos isso adiante. aí. Vamos voltar para Machado. Muito bem. Então a obra de hoje é Quincas Borba. Anota para nós, vai. Anota para nós assim, Quincas Borba. Quincas Borba é um livro do realismo. Uma obra que graça de 1891. Ou seja, mais ou
menos a sua publicação aí em 91. Depois teremos questões linguísticas e daí para os corações apaixonados, Casimiro José Marques de Abreu, vivendo a segunda geração dos românticos, a geração do mal do século, exatamente isso, a geração do mal do século. E depois elementos de coesão. O que é coesão? Coesão é a ligação entre as partes de um texto. O que aparece como elemento coesivo? Sobretudo as benditas conjunções, as coordenadas e as subordinadas. Coordenadas e subordinadas, então, as nossas boas conjunções. Vamos adiante. Super Edivan, pode deixar que eu vou aqui. Isso, vou contigo. Beleza, obrigado, meu amigo. Então, estamos onde? No caderno azul. Estamos já fechando o caderninho azul da prova oficial de 2010. E a questão de número 128, o nosso capítulo 3. Vamos a um pedacinho do texto. Só entendendo para nós que Machado começa a sua produção com poesia. Relembre, refresque a tua memória. Machado começa a sua produção com poesia. Crisálidas e Falenas. Machado adquire uma condição de leitor assíduo e ávido por obras de diversas frentes, sobretudo as frentes românticas que estavam à sua disposição. Machado vai se tornar autodidata, ou seja, Machado de Assis trabalhará criando o seu próprio estilo, o seu próprio norte literário linguístico. E ele fez um belíssimo trabalho, sobretudo quando ele escreveu Crisálidas e Falenas, e mais tarde, quando Machado começa com suas obras românticas, porque Machado teve a primeira fase escrevendo romances com característica romântica. Vamos relembrar 4 romances. Você sabe, nosso estudante: Ressurreição, Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva. Repito, Ressurreição, Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva. 4 romances escritos até os idos de 1880, porque a partir de 81, Joaquim Maria Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, começará a trabalhar com os seus grandes romances da fase realista, as suas principais obras. Então, o que ele faz? Machado há de trabalhar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba. O seu terceiro romance é, para muitos, a sua grande obra. Não concordamos plenamente nesse sentido, não pela grandeza, a obra é extraordinária, mas é que Memórias Póstumas e Quincas Borba também são belas obras. Esaú e Jacó no mesmo formato, mas Dom Casmurro tem um apelo diferente, claro que tem. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, depois ele vai com Dom Casmurro, aí tem a sua sequência com Esaú e Jacó, já estamos em 1904, e em 1908, Memorial de Aires, obra póstuma de Joaquim Maria Machado de Assis, que falece no dia 29 de setembro de 1908. Em 2008, 100 anos depois, existe a assinatura do acordo ortográfico que será único nesse país a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Olha quanta informação aí para você ter em mente, né? Encaminhamento bom. Bem, voltando agora ao texto, que é o texto original. Um criado trouxe o café. Rubião, que é o personagem central. O personagem central de Quincas Borba não é Quincas Borba. Rubião é o protagonista dessa obra. Ele fará girar todo mundo mesmo. Então Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava o açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro eram os metais que amava de coração, não gostava de bronze. Mas o Palha disse-lhe, quem é o Palha? Quem leu a obra sabe que estamos falando de Cristiano Palha. Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Está trabalhando na tua área, meu amigo. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria, prata, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério, ou seja, esperava ali tranquilo. Muito bem. Diga, meu amigo. Como é bonito você... A gente é acostumado a ler, mas eu estava aqui só te ouvindo e não lendo. Como você consegue visualizar todo o momento, né? Brincar toda é necessário. Contar história. Sabe que isso é um fato. Nós temos que gostar da literatura também a partir da contação da história.
de contar a história e tentar imaginar a cena e o personagem. Isso sempre é valioso. Maravilhoso. Fato. Obrigado, amigão. Era espanhol e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano Palha. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas. Opa! E não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Cristiano Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean. Perdão, foi degradado a outros serviços. Vamos para a água um pouquinho? Fique à vontade aí, Marus. É interessante, né? Essa questão da contação de história, né? A questão da gente ficar ouvindo um pouco da literatura, isso faz muito bem, né? Permite que a gente, então, consiga, como você disse, visualizar. A audição é interessante porque você consegue fechar os olhos e visualizar a cena, perceber a cena acontecendo ali naquele momento. Eu acho que isso facilita bastante a compreensão. Na filosofia, fazemos muito isso também. Que bom, né? Amigo. Na filosofia, a gente faz muito isso também, que é você ler e tentar entender aquilo, tentando visualizar o que o autor está pensando. Na física também, né? Opa, tem que ter a colherinha. No espalhamento dos nêutrons, né? No espalhamento. Mas Obrigado, se você não visualiza o problema, você também não consegue resolver. Com toda então. certeza. E nós fomos salvos aqui pelo amigo Edivan. Obrigado, Edivan. Estamos aí nesse momento de respiração. Vamos adiante. O que nos interessa nessa obra? Fundamentalmente sabermos que é o texto original. Então, o leitor, o candidato, foi obrigado nesse ano a conhecer Machado. Se ele nunca leu nada de Machado, ele acaba de ler um pequeno trecho. E viu que a obra é muito bela. A obra trata de um aspecto psicológico que é essencial. Rubião é um personagem construído para mostrar a fraqueza do ser humano. Na verdade, Machado usa Rubião para ilustrar o quão nós somos fúteis e o quão nós somos levianos. Então, esse personagem, ele é um personagem universal, exatamente por causa disso. A beleza do texto também reside nessa frente. Aí nós vamos adiante. Então, esse é o texto original. Bom, agora o que se pergunta. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor Machado e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante o que? Olha o que o Marlos acaba de falar, sobre a universalização de sua abordagem, porque é isso que caracteriza Machado. Serve, para todos, necessariamente. Aplica-se a todos. E aí um aspecto que é bastante relevante. Machado não toca na escravidão. Muitos críticos, alguns com certo lastro, outros nem tanto, dizem que Machado poderia ter ampliado a discussão da escravidão. Não era o caso. Machado não poderia e nem deveria ter feito isso. Mas o curioso é que essa obra data de 1890. E, um outro detalhe aí. A escravidão foi, teoricamente, abolida em 1888. Então essa obra já deveria trazer a ausência de escravos. Talvez por isso Machado sutilmente coloca a escravidão branca. Mas ele nunca foi um defensor assíduo, embora sempre recebeu também um quê de preconceito. Mas isso requer uma abordagem, teoria literária, que não interessa a você, estudante, a não ser que você amplie seus conhecimentos sobre Machado. Aí sim, a teoria literária é brilhante, com Machado de Assis. Mas vamos sempre salvaguardar. Machado foi genial, tá? Em vários aspectos. Então, resolvendo, vai ficar difícil hoje. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto garante a universalização do quê? Vamos lá. Letra A. No conflito entre o passado e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Ou, na B, no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava pela dos imigrantes. Ora, veja, o termo nostalgia não funciona aqui. Nostalgia, lembrança, não vai funcionar. Depois, na preferência, ou melhor, na referência a Fausto e Mefistófeles. Por quê? Porque representam um desejo de eternização de Rubião. Não. Por favor, nada feito aqui. Na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade dos bens produzidos. Bens produzidos. Cuidado com a palavra durabilidade. Ele amava não pela durabilidade, e sim pelo valor.
Por que você gosta da prata? Por que você gosta do ouro? Pelo seu valor, mais do que do bronze. Então, cuidado, não é durabilidade, sim valor. Na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz sentimento de xenofobia. Para com isso. Dizer que ele possuía esse sentimento xenofóbico é ir além da obra de Machado de Assis. Não há isso. Esqueça, tire de lado. Então, tire a xenofobia. Logo, meu bom amigo Edvan, eu creio que nós encontramos problema em quase todas as alternativas, menos na A. Por quê? No conflito entre o passado escravagista e o presente, em que ele, rico, já não pode mais ter escravos, porque já não há escravidão. Mesmo rico, porque herdou o dinheiro de quem? Do filósofo Quincas Borba, que tinha um cão também chamado Quincas Borba, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Aí nós vamos... Sabe que eu gostaria de fazer uma aula contigo, amigo, em que nós discutíssemos essa brincadeira que foi o Tratado Filosófico Humanitas, criado pelo próprio Quincas Borba. Verdade. Então esse é um capítulo interessante, esse tratado. Vale a pena pensar. Ok. E aí, vamos à resposta? Daí para nós, olha aí, bonitinho, é o conflito entre o passado e o presente, a aparência e a essência. Perfeito. Exatamente. Rubião era um homem modesto, era um criado, era um faz-tudo de Quincas Borba. Bastou Quincas morrer e lhe deixar todo o dinheiro, ele se transforma e vira um perverso. E vai morrer enlouquecido, dizendo: ao vencedor, as batatas. Ao vencido, ódio e compaixão. Olha aí, que beleza! Isso é Machado de Assis e as pessoas gostam. Beleza? Então, resposta certa está aqui, asinha para nós. Vamos acelerar o passo. Questão 103. Vimos então um texto longo. E esse texto longo muitas vezes incomoda, porque deve ser lido uma vez só. Aliás, essas médias do Exame Nacional revelaram que um crescimento na área de linguagens interessante. Também na área de ciências humanas. Houve um crescimento. Volta para cá. Questão 103. No Brasil colonial, os portugueses procuravam ocupar e explorar os territórios. Brasil colonial, estamos falando do Brasil a partir de 1500, ou seja, transpondo o século XVI. No Brasil colonial, os portugueses procuravam ocupar e explorar os territórios descobertos, nos quais viviam índios, que eles queriam cristianizar. Olha aqui, cristianizar, eles queriam o quê? Catequizar e usar como força de trabalho. Os missionários aprendiam os idiomas dos nativos para catequizá-los nas suas próprias línguas. Ao longo do tempo, as línguas se influenciaram. O resultado desse processo, por quê? Porque houve uma junção do tupi com a língua dos portugueses, o português arcaico, o galego-português. Mais de 200 anos para implantar o português no Brasil, porque havia, Divan amigo, cerca de 1.616 dialetos diferentes no Brasil na chegada do português aqui. Muita língua, hein? Imagina a dificuldade para você conseguir catequizar. Daí é que entramos com a Companhia de Jesus, uma espécie de ONG da época que trouxe os padres Fernão Cardim, o padre Manuel da Nóbrega e, sobretudo, o padre José de Anchieta, grande e poderoso catequista. Voltando para cá, cristianizar usar como força de trabalho. Os missionários aprendiam os idiomas dos nativos para catequizá-los nas suas próprias línguas. Ao longo do tempo, as línguas se influenciaram. O resultado desse processo foi a formação de uma língua geral, desdobrada em duas variedades. Olha aí, vamos pronunciar. Paula, pronuncia para mim, por favor, que eu estou tossindo e não consigo mais pronunciar. Ih, professor. Pronuncia. Abanhenga? O que é? Abanhenga. Abanhenga. Isso, mas só que tem que ser com sotaque. Ao sul. E o que mais, Paula? E o... Nhengatu? Nhengatu, tem que ser com sotaque. Então agora você fala rápido 10 vezes. Abanhenga, nhengatu, abanhenga, nhengatu. É mais ou menos aí isso. Aí chove? Aí certeza. Ah, que é isso. Ao norte, quase todos se comunicavam na língua geral, sendo poucos aqueles que falavam apenas o português. De acordo com o texto, a língua geral formou-se e consolidou-se no contexto histórico do Brasil colonial. Portanto, a formação desse idioma e suas variedades foi condicionada. Condicionado o quê? A junção de povos. Não foi tão simples assim. Claro que não. Muito bem, aí volta. O que se perguntou mesmo? Se perguntou o quê? Portanto, a formação desse idioma e suas variedades foi condicionada a quê? Olha aí que beleza! Foi condicionada pelo interesse dos indígenas em aprender a religião dos portugueses. Como é que é o negócio? Quer dizer, que os índios queriam, porque queriam aprender
a linguagem dos portugueses? Resposta: sem chance. A catequese se deu no primeiro momento pela aparência, mas também pela forçação da amizade. Para com isso. Então não foi, não. Por quê? Porque você impõe a cultura. E aí não dá. Esqueça. Tchau. Letra B, pelo interesse dos portugueses em aprimorar o saber linguístico dos índios. Os portugueses queriam que todos os índios fossem poliglotas. Então, índio bom é índio poliglota. Precisa falar 8 idiomas diferentes. Sem chance também, né? E tem uns caras que caem nessas aqui, né? Então, tira isso do caminho. Muito bem. C, pela percepção dos indígenas de que as suas línguas precisavam aperfeiçoar-se. Para com isso. Aí nós vamos para Oswald de Andrade. Trazendo aqui, o português descobriu o índio debaixo de uma bruta chuva. Que pena. Que pena, né? Ele vai dizer assim, ele vestiu o índio, né? Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ele vai brincar, fará uma analogia sobre isso. Não, os indígenas não precisavam se aperfeiçoar. Nenhuma chance disso acontecer. B, pelo interesse unilateral dos indígenas em aprender uma nova língua com os portugueses. Olha aí a palavra errada aqui, senhorias. Unilateral, não há possibilidade, não há unilateralidade. Falei bonitinho agora, sem chance, não há. Foi embora, Tos, foi embora. Então, bonitinho aqui, sem chance, está fora também. Ou seja, tchau para ela, tchau para D. Bom, por eliminação, pela distribuição espacial das línguas indígenas que era anterior à chegada dos portugueses. Edivão, o que causou problema nos nossos candidatos foi essa palavra espacial. Você vê que uma palavra que na verdade ela é assim, uma palavra meio esdrúxula, colocada aí no meio. Né? Você diz assim, espacial é uma palavra meio estranha. Então nós não gostamos muito dessa palavra. Eu creio que um outro vocábulo poderia ter sido colocado ali, que não o espacial. Olha, a resposta bonitinha, mas o termo espacial, não. Aí não quis dizer espacial no sentido geográfico, é compreensível. Sim. Porque os índios estavam espalhados por todo o território nacional, então você tem índios espalhados em todos os cantos, e com esses dialetos, centenas de dialetos diferentes. Até aí, mas muitas vezes o aluno está ali focado demais, e ele acaba se aborrecendo com um termo, dizendo, mas não é bem isso. Só que as outras são tão ruins, as outras são tão sem nexo, sem noção, que ele acaba assinalando por eliminação a alternativa E. Tá? Bem tranquilo aí também, questão boa, questão fácil de se resolver. Beleza. Agora eu preciso da tua ajuda, nós vamos para a Grécia, hein, meu amigo? Por volta do ano 700 a.C., ocorreu um importante invento na Grécia, o alfabeto. E olha como isso é importante, né, Edivan? Por quê? Porque as pessoas passaram a se comunicar com uma espécie de código, não é, amigo? Sim. É importante ressaltar que concomitante a isso, ou seja, ao mesmo tempo que surgiu o alfabeto, surgia também a escrita. Sim. A escrita estava ali. O cunhar uma moeda. Exatamente. Já ter valores de troca. A organização política. O comércio começa a se intensificar, já que isso começa com a filosofia deita e rola. E aí, com tudo isso, eles começam a ter contato com culturas diferentes. O contato com essas culturas diferentes fez com que eles olhassem para os seus mitos e dissessem assim, bom, aquele explica daquela forma, eu explico da minha forma, quem que está correto? Precisa se pensar, então, e comprovar quem está correto. Perfeito. Nasce a filosofia. Boa, olha aí, você está observando por que a aula é intertextual, porque ela tem essa possibilidade de elevar outros conhecimentos. Joia! Com isso, tornou-se possível o preenchimento da lacuna entre o discurso oral e o discurso escrito. Claro que eu vou sublinhar isso aqui. Então você cria o alfabeto e ele permite um diferencial entre o que está escrito e o que está falado. Esse momento histórico foi preparado ao longo de aproximadamente 3.000 anos de evolução e da comunicação não alfabética até a sociedade grega alcançar o que Havelock chama de um novo estado de espírito. Qual o estado de espírito? O espírito alfabético. Belezinha! Que originou uma transformação qualitativa da comunicação humana. As tecnologias da informação, com base na eletrônica, inclusive a imprensa eletrônica, apresentam uma capacidade de armazenamento. Veja só. E aí nós vamos adiante. Hoje, textos eletrônicos permitem flexibilidade e feedback. O que vocês dois estavam falando antes? Que conseguem ajeitar algumas situações de aula utilizando o que mesmo, Paula? Na preparação da aula, o que vocês são? Flexibilidade e feedback, vocês estavam falando que estavam usando o WhatsApp. Isto, que é o mecanismo urgente, dinâmico, rápido, já resolveu. E isso tem relação. Então, textos eletrônicos que permitem essa flexibilidade, esse feedback.
Interação e reconfiguração de textos muito maiores, esse Szinho aqui não presta, tira. Muito maiores e dessa... Não vou brigar com muito maiores, mas deixa eu falar agora. Não use muito maiores, tá? Deixa esse muito maiores, apenas maiores, certo? Maiores, esqueça. Não trabalhe com 2 advérbios ao mesmo tempo. Esqueça esses 2 advérbios, tá? Lá vem você dizendo assim, ou adjetivando de maneira errada. A grande maioria. Qual é a grande maioria? Bom, a grande maioria é aquela que é acima da metade. Beleza. E quando é uma maioria maior do que acima da metade, não, daí fica uma grande maioria mais. Pare de confundir a tua cabeça, diga só maioria, não entre para dentro, não saia para fora, não suba para cima, não desça para baixo, não olhe com os próprios olhos, não coma uma comida, não beba um líquido. Pare com isso, não precisamos dessas coisas. É claro que a mamãe gritava conosco, comigo sobretudo, vem para dentro, Marlos. Depois na segunda eu ainda ficava lá na boa jogando futebol, mas quando era a terceira eu já sabia, entra ou alguma coisa acontecerá. Nada de lei da palmada. Isso é um outro assunto. Nada de lei da palmada. Isso é outro assunto. Muito bem. Então, deixa esse... Vamos jogar essa porcaria fora. Nada de muito maiores. Olha o rancor do professor aqui. Textos maiores. E dessa forma também alteram o próprio processo de comunicação. Com o advento do alfabeto, ocorreram ao longo da história várias implicações socioculturais. Com a internet, as transformações na comunicação humana resultam. Olha aí, com a internet, vocês vão responder, eu não vou responder essa porque é fácil demais. Não, vocês respondem se fosse difícil também. Então, Paulo, é para você, hein? Com a internet, as transformações na comunicação humana resultam em quê? Resultam, olha, vamos pegar só essa parte inicial. Resultam da descoberta da mídia impressa, do esvaziamento da cultura alfabetizada, da quebra das fronteiras do tempo e do espaço, da audiência da informação difundida ou da penetrabilidade da informação visual. Olha só, vamos nós. Então, retornando aqui, o que você perguntou mesmo? Com a internet, as transformações, olha o segredo aqui, as transformações da comunicação humana resultam da descoberta da mídia impressa por meio da produção de livros, revistas e jornais. B, do esvaziamento da cultura alfabetizada que na era da informação está centrada no mundo dos sons e das imagens. C, da quebra das fronteiras do tempo e do espaço, na integração das modalidades escrita, oral e audiovisual. D, da audiência da informação difundida por meio da TV e do rádio, cuja dinâmica favorece o crescimento da eletrônica. Ou E, da penetrabilidade da informação visual predominante na mídia impressa, meio de comunicação de massa. Vem aqui, como o Jaime diz, vem aqui. Você já sabe a resposta. Questão fácil. Fácil mesmo, você já sabe a resposta. Lemos e você já sabe. Qual é a resposta? Não pode olhar, não pode... O mocelinha que tem mania de olhar. Pô, o Carlos diz isso sempre, não pode olhar. Qual é a resposta? Fácil, hein? Olha, será que a internet trouxe a descoberta da mídia impressa? Será que a internet trouxe o esvaziamento da cultura alfabetizada? Será que a internet trouxe a audiência de informação difundida por meio de rádio e TV? Ou da penetrabilidade da informação visual? Quer dizer que só com a internet você tem... Será que é isso? Não, dá uma olhadinha aqui. Veja como é tranquilo. Olha lá, da quebra das fronteiras. Olha que fácil a resposta. Que questão fácil. O que a internet faz e vocês fazem. Vocês disseram, não espera um e-mail, não espera o tempo do e-mail. Quebra fronteiras, rompe fronteiras. Então é isso que a web faz. Aí você diz assim... Essas questões aparecem no Enem, pode apostar comigo no dia 26 de outubro, você terá questões envolvendo a web, várias envolvendo a internet, nenhuma nem duas, várias. Então, da quebra das fronteiras do tempo e do espaço, na integração das modalidades escrita, oral e audiovisual. Vocês estavam falando no WhatsApp, o que o WhatsApp permite? Foto. Permite filmar, permite filmar? Permite, né? Permite você enviar a sua localização para a pessoa, então se você quer encontrar alguém, você só envia a localização. Eu não sabia disso, isso é bom. Mas permite falar. Também. Permite que fale, a pessoa ouve você. Então olha aqui, oral, audiovisual e escrita. Puxa vida. Professor, diga, minha amiga. Falando em quebrar fronteiras do tempo e espaço, estou aqui olhando o nosso portal, né, com os alunos sempre ativos. Então, se vocês têm alguma pergunta, é só mandar para a gente. Tem muita dúvida sobre aonde encontrar as videoaulas antigas. Pessoal, tem um link
que é material didático. E lá você encontra todas as aulas. Então, se por acaso você perdeu a aula de ontem ou da semana passada, é só ir no material didático. Falando sobre a internet ajudando. Perfeito, perfeito. Nós vamos fechar nossa aula aqui, olha que belezinha. Muito bem. Você sabe que a dengue mata? Publicidade. Pintará publicidade neste ano, professor Marlos? Posso apostar e posso te cobrar? Sim, pode. Publicidade. Você sabe que dengue mata? Você sabe como combater? Então você já sabe o que fazer depois de ler a revista. Mobilize sua família e seus vizinhos. Esta luta é de todos nós. Brasil unido contra a dengue. Brasil unido contra a dengue. É mais ou menos isso. Publicidade. Muito bem. Eu tenho aqui qual função? Qual função? Anote para nós a função conativa ou apelativa. Conativa ou apelativa. Muito bem. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água, viu, Edvan? Você e as suas grandes propriedades. E encha de areia até a borda de pratinhos de plantas, viu, Paula? Sua planta, deixe bonitinha suas orquídeas. Mantenha a caixa d'água bem fechada, coloque também uma tela no ladrão da caixa, olha aí, nossos amigos. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas, viu, nosso amigo 300? Veja o que você tem que fazer aqui, remover as falhas, as melhores folhas. E por fim, não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje, olha aí a laje. Se você tiver febre alta, dor de cabeça e doer atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, então, dor atrás nos olhos e no corpo e nas juntas, vai imediatamente uma unidade de saúde. Por quê? Porque você pode estar com dengue. Muito bem. Então, rápida publicidade aí para nós. Vejamos. Aí nós temos questão 106. Olha aí o verbo, hein, Edvan? Lembra aquela brincadeira do verbo? Sim. Pintou verbo, amigo, dá para brincar. Questão 106. Esse texto é uma propaganda, beleza? Esse texto é uma propaganda. Então, ele é publicidade. Joia. Publicidade. Uma propaganda veiculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é... Bom, eu já ajudei na resposta, né? Não deveria, mas ajudei. Volto aqui. Função conativa ou apelativa. Convencer, persuadir, sensibilizar, muitas vezes chocar, para que os caras se toquem e preservem, porque a dengue pode atacar ele, a sua família, a vizinhança e fazer uma festa. Por quê? Porque o mosquitinho, que é uma moça, menininha, é perversa nessa hora, certo? Que o diga a professora Wanda se estivesse aqui, para dar uma pitadinha conosco. Muito bem. Então, o principal objetivo desse texto é, vem conosco, verbo... é comprovar, é convencer. Aí nós vamos adiante. Comprovar, convencer. O principal objetivo dele é demonstrar, é informar ou é sugerir, tá? Veja que pelo verbo você já atribui um valor. Vamos atribuir um valorzinho aqui, rapidamente? Bom, comprovar. Podemos dar positivo, negativo ou mais ou menos? Negativo? Negativo para ele. Convencer. Convencer. Mais ou menos, né? Mais ou menos? Beleza. Demonstrar. Não. O quê? Positivo, negativo, mais ou menos? Ajuda, Paula. Oi? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá legal. Informar. Sim, né? Positivo? Eu acho que sim. Beleza. Sugerir. Não. Nada negativo? Joia. Agora nós vamos fazer a segunda situação. Agora vamos ler tudo. Comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato da população desconhecer os agentes causadores. Será que a população desconhece os agentes causadores? Não, na verdade a população mais ou menos aqui cabe? Eu acho que cabe, hein? Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. As pessoas podem sair por aí e fazer o fumacê. Será que pode? Não, negativo. Dá-lhe fumacê. Demonstrar que a propaganda tem um caráter institucional, por essa razão, não pretende vender produtos. Não pretende vender produtos? Que tal aí mais ou menos? Informar a população que a dengue é uma doença que mata e que, por essa razão, deve ser combatida. Temos aí mais ou menos também. E sugerir que a sociedade combata a doença observando os sintomas apresentados e procurando auxílio médico. A sociedade vai sair por aí combatendo tudo também. Olha aqui, aí nós somos obrigados, o tempo nos diz, a ficar com a B. Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. Por quê? Porque ela faz o quê? Ela sensibiliza, ela
comove as pessoas. Então, só um cuidado, porque nessa nós ficaríamos possivelmente com A, B, poderíamos até ficar com a C como resposta ao AD. Então aí nós temos que tomar um cuidado para interpretar de forma mais simplista e entender assim, convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores. Por quê? Porque nós voltamos à propaganda aqui, olha, quer ver? Vamos encerrar, vamos dizer tchau. Por quê? Porque é o Brasil unido contra a dengue e aqui são medidas que as pessoas podem tomar para eliminar a dengue. Tranquilo. É isso, grande abraço a você, boa semana, respira uns minutinhos, você já volta com o professor Erivan em filosofia e com a tutoria da Super Paula. Na volta, nós estaremos juntos semana que vem, não perca. Até a próxima.